São José dos Pinhais é um município rico culturalmente, principalmente quando falamos sobre os povos imigrantes em nosso município. Por aqui, tivemos muitos imigrantes europeus, como os poloneses, italianos, ucranianos e alemães, mas também tivemos a presença massiva dos povos africanos. Muitas vezes invisibilizados, os povos africanos marcam o trabalho, a cultura e a identidade brasileira e têm fundamental importância no desenvolvimento econômico e social de São José dos Pinhais. Desde a chegada do primeiro navio negreiro à capitania de Pernambuco em 1531 até 1850, com a proibição dessa atividade em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, estima-se que no Brasil, mais de 4,8 milhões de pessoas foram capturadas e transportadas para o trabalho escravo nas lavouras, no extrativismo e nos afazeres domésticos. Após a Lei Áurea, que aboliu a escravidão no país em 1888, o Brasil ainda perpetua desigualdades sociais, políticas, econômicas e racistas muitas vezes. Em São José dos Pinhais, era no bairro da Carioca que a população negra habitava. Essa população trabalhava em serviços como parteiras, doceiras, lavandeiras, domésticas e também no serviço público, atuando em manutenção e limpeza de ruas. Atualmente, de acordo com o censo do IBGE de 2010, mais de 113 milhões de brasileiros são negros, ou seja, mais da metade da população. Em São José dos Pinhais, 25,9% da população é negra, sendo nítida a influência de costumes, cultura, religião e outros aspectos trazidos pelos africanos ao nosso país. Em 13 de maio de 1888, a tal da abolição, que foi somente alguma coisa para inglês ver. Quem imagina negros como minha avó contava, que ela trabalhava numa fazenda. Ela era uma escrava e de repente ela se viu na condição de ter uma carta de abolição, que é que traz a origem do meu sobrenome. Então era Carolina Leite, era o nome da minha avó. E ela vai fazer o que com esse papel? Sequer sabia ler. Ela estava dizendo que era uma carta de alforria. E ela ia para onde? Fazer o quê? Com o quê? O negro, ele veio para o Brasil, ele não veio convidado como qualquer imigrante. Nós viemos, meu povo veio escravizado. E a contribuição dele não é só dentro da cultura. Quando eu falo de cultura, eu estou falando de cor, estou falando de roupa, de tecidos maravilhosos, né, de toda a África, o colorido, né, dos tecidos, a alimentação, a música, o samba. Porque assim, se você pegar lá no início, lá tem o tambor, o país todo. Se você chega lá na Amazônia, você vai ter os bois coloridos, maravilhosos, Maranhão, e vem descendo. Então, todo esse povo toca algo assim forte que é o tambor. Porque o tambor, ele é da alma, ele tem a pulsação do coração, né? Então, é muito forte tudo o que a cultura negra traz, sabe? É a alegria, a força que a gente tem. A gente pode estar sem nada, a gente pode não ter onde morar, mas a gente tem uma força, a gente tem uma alegria que não se dobra por coisas, a gente tem uma alegria que não se tira da gente. O negro, ele é alegre por si. Eu vejo que a gente se reúne bastante lá em casa, negro, e a gente não precisa de muita coisa para ser feliz. A gente não precisa de muita coisa. Eu gosto da cultura, eu gosto da dança, mas do negro é a resistência, a força e a alegria. Eu amo ser negra pela alegria, porque às vezes tem gente até que fala, nossa, Dirce, esse assunto é para chorar. E você tem força, você levanta e você ri ainda diante da situação. Então, do negro, o que eu mais admiro é a força. Faço trabalho com capoeira Angola em escolas, centros educacionais desde primeira infância. Temos uma casa cultural chamada Casa Cultural Abaeté, lá onde também nós temos a prática de capoeira Angola, temos a prática de contação de histórias.
Então a gente está envolvido na cultura e buscando sempre manter essa luzinha acesa da cultura afro-brasileira aqui na nossa cidade, né? Na cidade de São José dos Pinhais. Quando eu comecei a trabalhar em escola, em 1990, eu já comecei a fazer esse trabalho com a literatura infantil. Então eu sempre trabalhei a partir de livros, de leitura, achava que era uma boa temática para estar trabalhando com as crianças. Uma criança que às vezes ela chega, ela pode se identificar no seu brinquedo, encontrar uma boneca parecida com ela dentro da sala de aula, ver num livro que o personagem é bonito, que ele tem valor, ela vai também passar a se sentir bela. Mesmo com mais de 55% de negros na população brasileira, o racismo ainda existe na sociedade, marcando a vida de muitos que já sofreram preconceito. Racismo este vivenciado na pele pela comunidade negra em seu dia a dia, bem como nas religiões de matrizes africanas, que mantêm sua cultura e ritos em nosso país. A nossa ideia, a ideia de uma casa de religião, é passar para a pessoa, resgatar dentro da pessoa aquele elo perdido que ele está com os seus ancestrais. Hoje eu me sinto assim, grato, abençoado e amado por estar dentro do candomblé, estar dentro do Omolocô. Foi a religião que salvou a minha vida. Cada um tem o seu dogma de crença, né? Dentro da nossa religião é se cortado o frango que é chamado de orô, ninguém faz sacrifício, é dado ao que é de Exu. O que não é dele é dado às pessoas, é colocado numa festa, é colocado, que é chamado de AG1, é feito uma farofa, é feito toda essa comida. Que não existe nada de bruxaria, não existe nada de feitiçaria aonde que é para destruir. Não existe matança de animal aonde que é para poder, sacrificar lá isso, sacrificar. Não tem nada. Se você olhar para trás, você vai ver meu gatinho lá na escada lá, que ama o meu gato, né? Então as pessoas fazem muita coisa em cima da religião hoje, para poder mistificar, para poder ganhar dinheiro, né? Dizer, você está com isso, está com aquilo, e acaba você, num ato de desespero, cai. A gente foi numa festa de Ogum, que na nossa religião a gente cultua Ogum. E nasceu uma criança de Ogum nessa casa que a gente foi, e a minha filha com o orixá dela tirou uma foto. E essa foto foi postada no Facebook, foi colocado o nome da minha filha, automaticamente foi para o Facebook dela. Na segunda-feira ela foi para o colégio. Quando ela chegou no colégio, a amiga dela falou assim, eu quero falar com você. E ela falou, o quê? Que história é aquela de diabo lá, que vocês estavam numa festa de diabo? Daí minha filha olhou assim, que diabo? Nossa, eu não sabia que a tua mãe era de Satanás. Daí minha filha falou, não, minha mãe não é de Satanás, não. Nós somos candomblecista, é uma cultura e a gente está há muitos anos nessa religião e você não pode falar assim. E a menina ficou de marcação com a minha filha, de marcação, de marcação, de marcação. E a minha filha falou para o professor, senhor, deixa eu sair antes, porque eu vou avisar minha mãe para minha mãe vir me buscar, porque eu estou vendo que essa menina vai me pegar. E eles não deixaram ela sair. Quando ela saiu porta fora, dentro do colégio, isso foi dentro do colégio. Quando a minha filha saiu dentro da porta da sala de aula, a menina agrediu a minha filha dizendo que a minha filha era a filha do diabo, que a mãe era do diabo. E as duas se pegaram, né? As duas adolescentes se pegaram e ela empurrou a minha filha caiu com o rosto numa parede chapiscada. Eu nasci aqui em São José dos Pinhais, sou natural daqui, na periferia, né, no conjunto habitacional. E na nossa região nós sempre éramos tratados como os negrinhos da Dona Jandira, né? Minha mãe é Dona Jandira e meu pai é o seu João. Nós éramos na região, como a nossa cidade aqui ela é bastante de colonizadores, então nós éramos tratados como os negrinhos da Dona Jandira. E assim era interessante porque pra gente impactava muito isso. Só que foi interessante porque minha mãe ela tem uma resiliência tão grande que ela conseguiu conduzir os nossos caminhos e hoje, graças a Deus, a gente, né, tem dado frutos para ela. E a minha infância foi uma infância que eu até já comentei com muito preconceito, sofri muito preconceito.
Quando nova, eu estudava numa escola na Colônia Faria, era uma colônia de pessoas brancas, de poloneses, né? E no colégio, estudávamos em 3 irmãos e a gente não podia brincar. Eu gostava muito de queimada, dessas brincadeiras que criança gosta, né? E a gente não podia brincar, porque a gente era os 3 e cor, então a gente ficava sentadinho assistindo as brincadeiras. E só que eu não sabia que era preconceito, eu pensava que a gente tinha que ser punido mesmo porque a gente era negro. Eu não gosto de usar a palavra preconceito. Eu falo que é racismo mesmo, porque você pode ter preconceito de um montão de coisa. E o racismo é uma coisa bem estrutural dentro da sociedade. Você estrutura um indivíduo com essa ideia de que o povo negro é mais simples, não vou nem falar, né? É mais desqualificado, é mais simples, é burro, sabe? É uma coisa de estrutura. Uma criança não nasce com racismo, ela adquire na estrutura que ela vive. Então, o racismo é estrutural. Para estudar era uma dificuldade, porque havia eu e uma meia dúzia de negrinhos, mas sempre que aparecia um vidro quebrado, alguém apontava que era o negrinho. Então, muitas das vezes eu tive que sair de uma escola e ir para outra, por não ter essa oportunidade de estudar, por causa da cor da pele. Foi um momento difícil, porque eu me perguntava, por que será que o Criador me colocou com essa cor de pele? Para eu sofrer mais que os demais. Cada escuta dessa, para mim, é como se fosse uma chibatada. A dor é da chibata, sabe? A dor é da alma. No dia a dia, o racismo, o preconceito, eu sofro isso todos os dias, todos os momentos. Você está entendendo? Eu sofri bastante, né, na época assim da adolescência, né? Que eu acho que é uma época difícil para todo mundo, para todo jovem. E daí você começa a pensar sobre essas questões e nem sempre você encara de forma positiva quando as pessoas te xingam, tentam te ofender por causa da cor da tua pele, por causa do teu cabelo. Então são situações difíceis, eu lembro de muitas, mas hoje são coisas que estão superadas, né? Que você vai aprendendo a ter o seu valor. A capoeira, ela começa a explodir mesmo, essa explosão de todo mundo. Eu quero capoeira, eu sou capoeira na veia, eu sou capoeira no sangue. Ela começa a partir dos anos 90. Eu queria ver esse pessoal aí que diz, eu sou capoeira na veia, eu sou capoeira no sangue. Em 1970, que você estava com uma roda de capoeira lá, a polícia chegava batendo. Os capoeiristas nem usavam camiseta de capoeira. Eles usavam camiseta de capoeira, que ele saía no meio da rua, além de ele ser discriminado pelos próprios vizinhos, entendeu? Quando ele chegava, se ele morava no morro, quando ele chegava no asfalto, a polícia prendia. Capoeira era coisa de negro e vagabundo. Em São José dos Pinhais, muitas foram as personalidades negras que já se foram, mas que deixaram seus legados em nosso município, como o caso do paratleta campeão brasileiro de canoagem, o Zecão, e o primeiro presidente negro da SIAP em São José dos Pinhais, Marco Aurélio Rosa. Ele lutava pelos ideais dele, ele dava a cara a tapa. Ele precisava de patrocínio, ele ia nas portas com o currículo dele e conseguia as coisas assim. Ele era muito alegre, assim, brincalhão, ele chegava, não deixava ninguém quieto. Se ele tivesse aqui, tava um escândalo aqui. Aonde ele chegava, tipo, o Zecão chegou. Que ele era, como é que ele falava? Meu irmão, era no banco, mercado, qualquer lugar que ele chegava, todo mundo sabia, o Zecão chegou, sabe? Ele era bem assim, espontâneo. Perdemos um atleta, um ótimo pai. Foi uma perca assim bem grande, sabe? Porque ele lutava pelos ideais dele, lutava pelo esporte. Eu comecei aqui por influência do Zecão. Eu vim caminhar no parque e o conheci. O Zecão não tinha dúvidas em relação à canoagem. Ele era um homem realmente de muita atitude. Ele deixou um legado maravilhoso, porque hoje pessoas do outro lado do país se espelham ainda.
Ele deixou uma marca muito forte, né? Como atleta, como pessoa, como eu já disse, amante do esporte, brigador, né, do bom sentido pelo esporte, porque assim, ele fazia parte de treinamento, de musculação, de água, mas ele não parava. Em relação ao meu pai, o Marco Aurélio Rosa, eu tenho a característica de ter o S, então é um pouquinho diferente, mas eu sou o Marcos Aurélio Rosa Filho. Muito orgulho de trazer o nome do meu pai. Aqui em São José dos Pinhais, as pessoas que o conheceram, ele acabou morrendo jovem, mas as pessoas que o conheceram ainda lembram bastante dele. Ele veio para a cidade com muita vontade de empreender e conseguiu ser um empresário de sucesso na área do ramo veterinário. Ele tinha uma distribuidora de produtos veterinários. Eu cheguei a trabalhar lá na Barô Produtos Veterinários. Ele estava sempre envolvido com o terceiro setor, inclusive com a associação empresarial, a ACIAP. Então eu lembro muito assim, de nunca acontecer eu acordar e ele estar com febre, com dor de cabeça. Ele estava sempre na ativa. Ele tinha noção de que ele estava numa região de ítalo-poloneses, com predominância de pessoas brancas, né? E que ele era um negro e que estava buscando o seu espaço. Mesmo com as dificuldades enfrentadas pelo racismo, os negros ainda lutam por seu espaço, acreditando em um mundo mais digno, igualitário e livre de preconceitos.